estamos realizando essa segunda atividade no âmbito da chamada Marcha pela Vida. Então, a SBPC, conjuntamente com dezenas de outras entidades, lançou a chamada Frente para a Vida, né, que agora, no dia 29 de maio, lançou um manifesto. Eu vou fazer a leitura desse manifesto, porque eu penso que ele é interessante e importante para contextualizar a discussão que a gente está realizando aqui e também a própria fala que faremos, né, sobre a Covid-19 no Brasil. Então, diz o manifesto: o Brasil vive uma grave crise sanitária, econômica, social e política, exigindo de toda a sociedade, especialmente de governantes representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, baseada na democracia e na busca de soluções conjuntas para o bem comum de toda a população. O país é hoje o epicentro da pandemia da Covid-19 na América Latina. Temos a maior taxa de transmissão da doença, o segundo maior número de casos no mundo e a maior taxa diária de mortes, mesmo sem considerar a já comprovada subnotificação. Vivemos uma situação de gravíssima emergência de saúde pública, com centenas de milhares de infectados já notificados e ultrapassamos dezenas de milhares de mortos, e em ritmo crescente. A Frente para a Vida, pela Vida, está baseada em 6 pilares, 6 eixos. O direito à vida é o bem mais relevante e inalienável da pessoa humana, sem distinção de qualquer natureza. As medidas de prevenção e controle no enfrentamento da pandemia da Covid-19 devem ser estabelecidas com base científica e rigorosamente seguidas a partir de planejamento articulado entre os governos federal, estadual e municipal. O terceiro pilar: o Sistema Único de Saúde, SUS, é instrumento essencial para preservar vidas, garantindo com equidade acesso universal e integral à saúde. O quarto pilar: a solidariedade, em especial para os grupos mais vulneráveis da população, é um princípio primordial para uma sociedade mais justa, sustentável e fraterna. O quinto pilar: é imprescindível para a vida no planeta a preservação do meio ambiente e da biodiversidade, garantindo a todos uma vida ecologicamente equilibrada e sustentável. O sexto pilar, então: a democracia e o respeito à Constituição são fundamentais para assegurar os direitos individuais e sociais, bem como para proporcionar condições de vida para todas e todos os brasileiros. Então, esse é a carta manifesto, lançada pela SPPC, em conjunto com diversas entidades, que está na página, inclusive, da própria SBPC, na chamada Na Marcha pela Vida. A situação que nós estamos vivendo é uma situação complexa, ela, poderia dizer, multidisciplinar, que demanda conhecimentos de muitas áreas de conhecimento para dar conta de toda a sua dimensão. Certamente as áreas da saúde, elas estão mais diretamente envolvidas, porém a leitura de diversas áreas vai contribuir para a superação desse grave momento que nós estamos enfrentando. As áreas biológicas, têm uma aproximação muito grande com essa temática, mas também as ciências humanas e sociais, também as ciências exatas, como física, matemática e estatística, têm muito a contribuir com esse cenário. Então, hoje preparamos esse diálogo aqui com o professor Luiz Fernando Santos Corrêa da Silva, é diretor da UFFS Campus Erechim e doutor em Sociologia, com o professor Sérgio Alves Júnior, professor também da UFFS Campus Chapecó, doutor em Biotecnologia, e comigo, Anderson Ribeiro, também professor da UFFS Campus Erechim, doutor em Física. É do olhar destas áreas do conhecimento que discutiremos a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Então, já cumprimentei os dois, cumprimentei Luiz e o Sérgio. Vocês querem dar um primeiro alô?
Eu não sei se o Sérgio aparece para ti, Anderson. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Sérgio caiu. Não, o Sérgio está aqui. Tá aí? Ah, não, para mim ele não estava aparecendo. Não, é que eu caí, Anderson, então só você estava me vendo. Ah, ok. Ah, sim. Então já Tá, mas tá voltou. joia. Acho que dá para iniciar, de fato, dando esse alô, né? Agradecendo as pessoas que nos acompanham. E acho que já dizendo que uma pandemia, como um fato que engloba a sociedade como um todo, mas que tem efeitos muito particulares, e aí, óbvio, né, já falando de um determinado lugar, que são as ciências sociais, a sociologia mais especificamente, tem repercussão muito diferente para cada grupo social. Essa pandemia, então, me parece que ela precisa, mais do que nunca, de um olhar multidisciplinar para ser explicada, mas para ser, óbvio, né, tratada também, mas, de certo modo, também para que a gente consiga dar conta de um fenômeno que é profundamente complexo e que tem afetado a todos e todas, mesmo que não da mesma forma. E a respeito disso que depois eu quero falar um pouco. Sérgio. Eu penso que temos aqui uma oportunidade interessante para tratar a pandemia sob esses diferentes olhares, né, que representa muito do que a própria Organização Mundial da Saúde tem defendido, né? O conceito de saúde única, de One Health que eles têm agora, né, acho que se encaixa perfeitamente com o que nós nos propusemos a fazer aqui hoje. Então, acho que será interessante mostrar esses diferentes olhares para verificar como a multidisciplinaridade hoje é um dos caminhos para solução dos problemas enfrentados pela sociedade como um todo. Certo. Eu vou aproveitar esse início também para convidar, né, quem nos acompanha a interagir conosco através dos comentários no vídeo. Podem colocar perguntas, podem colocar observações, que na medida do possível, né, no decorrer da nossa conversa aqui, da nossa fala, a gente puder, né, responder ou comentar o que foi nos colocado ali. Então, convido a todos para fazer essa interação. Então, como dito no manifesto, o Brasil, né, o mundo, mas o Brasil em particular, vive uma grave crise, sobretudo uma crise sanitária, né, que tem desenrolares com outras repercussões. Nós temos hoje no Brasil mais de 690 mil casos notificados, isso dados de ontem, hoje nós já passamos dos 700 mil, 37 mil mortos, mais de 37 mil mortos, o que representa uma taxa de mortalidade por caso notificado de mais de 5%. Dos países da América Latina, o Brasil lidera todas as estatísticas em números absolutos. Na comparação proporcional relacionada à população de cada país, nós só estamos abaixo no Equador, abaixo do país, né, Equador, quando levado em conta o número de mortes por milhão de habitantes. O Brasil está em torno de 175 mortes por milhão de habitantes, enquanto o Equador em torno de 200 mortes por milhão de habitantes. E abaixo de Chile e Peru, quando comparados os casos confirmados por milhão de habitantes. Embora que tanto o Chile quanto o Peru com taxas de mortalidade significativamente menores que o Brasil. Também tem sido feito muitas comparações do Brasil com países da Europa, né? Estando o Brasil hoje com números absolutos maiores que todos os países europeus, porém com números proporcionais menores. Isso é importante de destacar. Quando a gente fala em casos e mortes por milhão de habitantes, com exceção da Alemanha, o Brasil, né, tem indicadores menores em relação proporcionais. Ao mesmo tempo, né, nessa comparação, pode-se seguramente dizer que os países europeus, em particular, estão numa trajetória descendente do número de novos casos e de mortes, enquanto que o Brasil está ainda numa trajetória ascendente. Estamos a cada semana com uma incidência maior, ou seja, um número maior de novos casos. Para dar uma ideia, na primeira semana de maio, nós estávamos em torno de 50 mil novos casos por semana. Já na última semana de maio,
nós chegamos ao patamar de 170 mil novos casos por semana. Então, em 4 semanas, nós quase triplicamos, nós quase quadriplicamos, né? Nós mais que triplicamos o número de novos casos a cada semana. Isso é uma trajetória muito ascendente no número de novos casos e, consequentemente, com todos os outros desdobramentos. Enquanto que os países europeus, apesar de terem, como eu falei, indicadores proporcionais maiores, estão todos já com uma diminuição significativa do número de novos casos. Mesmo comparado com a América Latina, né, os países que foram citados anteriormente, Equador, Chile, Peru, eles mostram um quadro mais controlado da incidência. Se a gente pega as curvas, né, relacionadas, né, depois eu vou comentá-las um pouco mais detalhadamente, a gente pega as curvas de novos casos, ou a curva de casos acumulados, elas têm inclinações menores que as curvas brasileiras. O que isso indica? Né? Que nosso crescimento, nosso número de novos casos é maior que esses países mesmos da América Latina. Claro que todas essas comparações, elas devem ser tomadas com os respectivos cuidados, né? Nós estamos comparando lugares diferentes, com climas diferentes, com densidades e distribuições populacionais muito distintas. Mas elas servem para dar um macro panorama da situação que o Brasil se encontra. Tem um parâmetro que o Brasil está muito abaixo de todos os países europeus e de quase todos os países latino-americanos. Na verdade, a gente só empata com um país latino-americano, dos demais nós estamos todos abaixo, né? Que é o número de teste por milhão de habitantes. Nós testamos menos de 5 mil pessoas a cada 1 milhão de habitantes, enquanto vários países da América Latina testou acima de 35 mil pessoas por milhão de habitantes. E na Europa, esse número sobe muito significativamente, vai para 70, 80, 95 mil testes realizados por milhão de habitantes. Esses números eu estou colocando se referem especificamente, né, no caso europeu, a Itália, Bélgica e Espanha, né, 70 mil testes por milhão de pessoas, 80 mil testes e 95 mil testes. Os casos mais significativos da América do Sul, em termos de número de testagens, estão relacionados ao Chile, à Venezuela e ao Peru. Né? São países que fizeram um grande número de testes. Mas todos os outros países, se pegarmos Uruguai, Paraguai, Venezuela, todos os outros países da América Latina testaram mais do que o Brasil. Nós só empatamos em número de testes com a Argentina, que está no mesmo patamar do Brasil em termos de número de testes por milhão de habitantes. Fato é que o Brasil tem testado muito pouco comparado com os demais países, mesmo os países com dimensões muito menores. Este é um cenário significativamente preocupante, né? Porque nós temos um conjunto de medidas sendo adotadas no Brasil que estão fragmentadas, elas não estão articuladas, e nós temos, concomitante a essa crise sanitária, uma grave crise política. Esse é o cenário que se apresenta, né, o que é apresentado para nós, e que eu quero convidar inicialmente, então, o professor Sérgio Alves, né, para, do ponto de vista das ciências biológicas, da biotecnologia, nos colocar aí o que as ciências biológicas têm a nos dizer sobre a pandemia da Covid-19. Ok, Anderson, bom dia, pessoal que nos assiste, bom dia, Luiz. Eu separei aqui em 3 partes, dividi em 3 partes o que pretendia trazer para a nossa conversa hoje, e eu vou tentar começar falando sobre algo que talvez esteja vinculado àquilo que o Anderson já estava falando, né? E talvez aquilo que tenha maior aplicação prática e que, ao mesmo tempo, é bastante polêmico, ou tem sido bastante polêmico no país, infelizmente, em razão de uma onda negacionista que nós temos, fortemente implantada na população, né? Eu diria que podemos pensar nessa onda negacionista em até quase 1/3 da população brasileira. E isso, o que eu quero dizer é que
a questão do distanciamento social, né, foi algo bastante combatido no nosso país, e foi colocado até como um antagonista do desenvolvimento econômico, né, como se a gente pudesse comparar a vida com economia. Então, eu vou trazer alguns dados aqui, até para tentar partir em consonância com o que o Anderson vinha falando, né? E sobre isso, eu, antes de mais nada, alerto que é importante que a gente se adeque a essa situação, ou passe a encará-la da melhor forma possível, porque, como defende o pesquisador Dr. Carlos Machado de Freitas, da Fiocruz, num artigo que ele recentemente publicou no Globo, na ausência de uma vacina, né, a gente pode ter que lidar com o SARS-CoV-2, né, com a pandemia da Covid-19, ainda nos próximos 2 a 4 anos. Né? E se assim for, né, repito, na ausência de uma vacina, isso significa que a Covid-19 vai fazer parte ainda durante um tempo das nossas vidas, né, e vai continuar exigindo períodos intermitentes de medidas de distanciamento social. Né? Então, essas estratégias, né, de mitigação do espalhamento da doença, elas serão para nós cada vez mais comuns, né? Agora, é claro, nós precisamos, para adotarmos medidas eficientes, né, eficazes, ter em mãos dados confiáveis e atualizados, né? Vejam que o Anderson já fez uma boa fala apresentando dados desta pandemia, não apenas no Brasil, mas no mundo. E isso nos permite, evidentemente, pensar e planejar melhor as nossas estratégias para tentar conter essa pandemia, ou para tentar fazer com que o mínimo de pessoas possível venha a sofrer com ela, né? Agora, o que nós temos no Brasil, aquilo que eu estava falando, né, é que as pessoas têm combatido essas estratégias, têm combatido essas medidas de distanciamento social, colocando-as, inclusive, em dúvida, né? E tem dito, poxa, mas a gente está muito tempo em quarentena. Bom, a Imperial College, lá no começo da pandemia, já nos alertava disso, né? Que se nós não tivéssemos uma quarentena eficaz, forte, né, um chamado lockdown eficiente, evidentemente nós teríamos problema e teríamos, ao mesmo tempo, uma ampliação do período de quarentena. Né? Então, a Imperial College, lá no começo da pandemia, já falava sobre isso. Então, e a maneira como nós nos portamos no Brasil, a maneira com que nós assumimos essas medidas de distanciamento social no Brasil, evidentemente, né, já estava na cara de que nós teríamos que passar por um longo tempo de quarentena. Né? Por isso nós estamos há quase 3 meses e vemos os casos aumentando e não vemos ainda a nossa curva chegando perto de um platô. Né? Portanto, não adianta nós questionarmos o método de quarentena, não adianta nós questionarmos as medidas de distanciamento social como um todo, mas sim precisamos refletir sobre como nós tentamos implantar isso, né? Há muitos pesquisadores que apontam desde o início que as medidas do Brasil, elas não são suficientes. Fala-se há muito sobre a necessidade de nós chegarmos a 70% desse isolamento e nós não chegamos perto disso, né? Então, evidentemente, nós teremos que passar por essa quarentena capenga por mais tempo, né? E aí, eu trouxe alguns dados também para tentar permanecer em consonância com o que o Anderson havia dito, para exemplificar o que poderia ser ou não a eficácia dessas medidas de quarentena, né? Então, eu trouxe alguns exemplos para demonstrar como medidas de distanciamento social eficazes, né,
colocadas em práticas de forma eficaz, de forma contundente, sim, trazem um resultado bastante expressivo, né? Começando pelo caso da Suécia. Então, quando a Suécia disse que não iria adotar medidas rigorosas de distanciamento social, não faltaram pessoas para dizer, olha só, a Suécia, um país tão desenvolvido, com IDH altíssimo, chegou à conclusão de que não é necessário isso. Aí vamos comparar os dados da Suécia com outros países cujo índice de desenvolvimento humano é bastante semelhante, tá? Vamos comparar com os países escandinavos, com os países nórdicos, né, do norte da Europa. Comparar a Suécia com a Dinamarca, a Finlândia e a Noruega. Primeira coisa que alguma pessoa um pouco mais antenada pode dizer, mas a Suécia tem quase o dobro da população desses países. Mas vamos falar em números proporcionais, né? Então, a Suécia, hoje, tá, eu peguei esses dados da Universidade Johns Hopkins, peguei hoje de manhã, a Suécia tem 10,1 milhões de habitantes e apresenta hoje 45.924 casos registrados da Covid-19 e 4.717 mortes por Covid-19. A Dinamarca, a Finlândia e a Noruega têm na faixa de 5,3 a 5,8 milhões de habitantes, mas um número muito menor de casos e muito menor de mortes. A Dinamarca tem hoje registrados 12.162 casos, a Finlândia 7.025 e a Noruega 8.561 casos. A Dinamarca tem 593 mortes, a Finlândia 324 e a Noruega 239 mortes. Tá? Se a gente passa a olhar isso por milhão de habitantes, enquanto a Suécia tem 4.546 casos por milhão, a Dinamarca tem 2.096, a Finlândia 1.277 e a Noruega 1.615. Enquanto a Suécia tem 467 mortes por milhão de habitantes, a Dinamarca tem 102, a Finlândia tem 59 e a Noruega tem 45 mortes por milhão de habitantes. Mais do que isso, a curva da Suécia não está nem perto de um platô. Enquanto na Dinamarca, na Finlândia e na Noruega ela já está achatando. A diferença entre esses países, a Suécia não adotou medidas efetivas de distanciamento social, enquanto os outros 3 países adotaram medidas de distanciamento social fortemente controladas. Vamos pensar, então, a comparação da América Latina, que o Anderson também vinha trazendo, né? Dados também de hoje, da Johns Hopkins. A Argentina e Brasil, né, que, como o Anderson falou, estão próximos ali em número de testagem. Mas a Argentina é muito menos populosa. Claro, a Argentina tem 44 milhões de habitantes, enquanto nós temos 210 milhões de habitantes. Mas ainda assim, né, nós temos hoje, né, registrados 707 mil casos, a Argentina tem 23 mil casos. Nós temos 37.134 mortes, a Argentina tem 693. Quando a gente olha por milhão de habitantes, nós temos 3.368 casos por milhão e a Argentina 537. Nós temos 177 mortes por milhão e a Argentina 16. 16 mortes por milhão. A diferença entre nós, a Argentina até hoje está fechada. E o Brasil já está falando em retornar às atividades normais, e quando se está falando em retornar às atividades normais, essas atividades já estão voltando, né? A gente vê isso quando a gente sai de casa para ir ao supermercado. Então, pessoal, acho que uma primeira intervenção minha aqui, eu queria deixar claro, né, que mais do que a ciência tem de forma contundente apontado a necessidade de adotarmos medidas eficazes e contundentes de distanciamento social, a experiência, né, o que nós estamos vendo, tende a corroborar todos esses dados científicos. Tá? Então, eu paro por aqui agora a minha primeira intervenção. Professor Luiz Fernando? Não, joia, acho que tem várias coisas que a gente pode abordar. Eu destacaria inicialmente, de fato, a necessidade desse olhar interdisciplinar para avaliar, acho que nem tanto apenas a pandemia, mas também as próprias implicações
desse processo, né, que é tão amplo, que afeta tão diretamente as nossas vidas. E aí, claro, falando a respeito de um determinado lugar, que é a sociologia, talvez a gente possa identificar por que o isolamento social ele não deu certo no nosso país, por que o nosso país ele é tão diferente, por exemplo, das experiências da Nova Zelândia ou da Alemanha, né, que são países que conseguiram enfrentar com mais qualidade a pandemia, e justamente isso vai remeter a uma determinada forma de organização social, a uma desigualdade que historicamente está muito presente na sociedade brasileira, e se é verdade que muitos acabam não saindo de casa, nem se daqui a pouco a casa do vizinho tiver pegando fogo, outros, por causa das condições das suas habitações, têm muita dificuldade de permanecer em isolamento social. Sim. Então, acho que um dos elementos centrais, né, para a gente pensar as características dessa pandemia no Brasil é a gente entender que, diferentemente de um discurso hegemônico, de que a pandemia ela é igual para todo mundo, num país profundamente desigual como o Brasil, a experiência da pandemia ela é diferente, né? Ela é diferente, ela tem clivagem segundo classes sociais, segundo grupos sociais, porque aqui a experiência da velhice ela é diferente da experiência da velhice de outros países, porque as condições que estruturam as grandes cidades, principalmente, elas têm características muito particulares. Então, me parece que, sobretudo, olhando, por um lado, para essas características mais gerais da sociedade brasileira, e, por outro lado, dando conta também, do ponto de vista qualitativo, das trajetórias das pessoas, né, tentando compreender justamente por que esse isolamento social ele não dá certo no Brasil, ou pelo menos ele não consegue se realizar na mesma intensidade que em outros países. Então, por que a gente leva tanto tempo para achatar essa curva de contágio? Seria algo fundamental, inclusive, para a gente ter uma retomada da economia, né? Porque não é possível a gente imaginar que a economia ela vai se manter pujante, com toda a força, durante um contexto de pandemia, que é um momento diferente, que é um momento crítico das sociedades. E me parece que, nesse sentido, as ciências humanas elas têm uma grande contribuição a dar, justamente pensando uma conjuntura que está para além, digamos assim, da doença em si mesma, né? Mesmo que a doença ela seja, digamos assim, o fator desencadeador de uma série de repercussões que são bastante amplas. Com certeza, né? A gente tem já no Brasil e no mundo já se vivia um contexto de uma crise política e, de certa forma, até econômica, né? A pandemia vem aí, de certa forma, acelerar esse processo e trazer outros elementos. Eu quero pegar um ponto da fala do professor Sérgio para fazer uma contribuição, né? O que por exemplo, a física e a matemática, que é a área onde eu transito, pode colaborar com a compreensão desse cenário. Então, o Sérgio falava ali dos percentuais de isolamento, né, que foram, de certa forma, prescritos para dizer que para a gente poder vencer essa situação, né, superar, ou seja, diminuir os contágios e, a partir disso, conseguir controlar a epidemia. Então, as epidemias, né, elas têm muitas formas de abordar. Uma forma delas é matemática, modelar como é que tem um crescimento dessa pandemia numa população. Tem diversos modelos matemáticos que são construídos, os que têm mais sido colocados na mídia e falados são os modelos compartimentais, né, os modelos que separa a população em pessoas que são suscetíveis, pessoas que estão infectadas e pessoas que já passaram da situação, são os removidos, né, que inclui os recuperados e os óbitos, né, os chamados modelos CIR, ou suas variações, que incluem pessoas que estão em quarentena, pessoas que estão em lockdown, mas são variações sobre o mesmo modelo. Esses modelos,
dos parâmetros fundamentais deles é o chamado parâmetro de reprodutibilidade, que é quantas pessoas uma pessoa infectada infecta. Então, vamos supor que eu esteja infectado e eu contamine 2 pessoas. Então, o fator de reprodutividade para mim foi de 2. Uma pessoa reproduziu, né, levou para outras 2. No Brasil, no início da pandemia, esse parâmetro foi calculado acima de 3. Né? Cada pessoa contaminava, em média, mais de que 3 pessoas. E isso significa necessariamente que a pandemia crescerá com uma progressão geométrica, né? A chamada curva exponencial. Porque se uma pessoa contamina 3, essas 3 vão contaminar 9, essas 9 vão contaminar 27, e o número só vai crescer. Qual é a forma do número diminuir? De que a gente não, por exemplo, de 27 pessoas não contamine 3 vezes mais. Se a gente reduzir esse fator de reprodutividade da epidemia. E ele tem que ser reduzido para um valor abaixo de 1. Ou seja, que as 27 pessoas não contaminem 27 ou mais pessoas, porque senão ela continuará sendo crescente. Então, a redução que se coloca, os percentuais, são em cima deste número. Quando a gente fala, por exemplo, num distanciamento social que envolve 50% das pessoas, significa que esse parâmetro de reprodutibilidade iria de 3 para 1,5. Então, ele continuaria sendo crescente. Né? Cada uma pessoa contaminaria 1,5 pessoa. Ou seja, 10 pessoas contaminariam 15. Então, o número continuaria aumentando. Então, só quando a gente conseguir baixar esse número abaixo de 1, é que a gente começa a ter uma diminuição do número de novos casos e aí, portanto, controlar, né, a pandemia. E é isso, por exemplo, que foi feito na Alemanha, é isso que foi feito na Nova Zelândia, os casos que o Luiz Fernando citou, né, que são lugares que conseguiram controlar com significativa eficiência a pandemia e que, de certa forma, também já aconteceu em outros países. Só que para o Brasil, né, as primeiras estimativas tomavam esse número como um número muito grande, como um fator de reprodutividade 4. Então, se estimava que nós tínhamos que ter um distanciamento, né, um lockdown, né, uma forma de isolamento das pessoas maior que 75%, para que a gente pudesse reduzir de 4 para um número menor do que 1. Depois esses cálculos foram refeitos e aí chegou ao número de 3, né, 3,2 aproximadamente para esse fator de reprodutividade, e daí a gente chega com esse percentual que hoje muita gente fala que é acima de 60%, entre 60% e 65%. O que acontece é que o Brasil está com parâmetros muito menores do que esses, né? As taxas de distanciamento, aí, os índices de mobilidade estão reduzidos em 40%, 30% em algumas cidades. Os extremos, as cidades que estão conseguindo fazer isso com mais eficiência, não chegam a 50%, né? Então, isso significa que nós estamos muito longe de uma possibilidade de controle desta pandemia, porque isso está se refletindo sempre num crescimento, como eu coloquei inicialmente, né? O nosso quantidade de novos casos, ela vem significativamente aumentando. A física, né, a matemática, ela é particularmente boa em tratar com esses números, com esses gráficos, né? Não entendo praticamente nada da parte biológica do vírus, que o Sérgio pode comentar muito melhor. Eu entendo praticamente nada da parte social dessas repercussões, mas a gente entende dos números, dos gráficos, né, dos índices. E a nossa curva, quando a gente olha para o Brasil, ela é assustadora, porque o crescimento dela, não só ele continua, como ele vem acelerando. Né? Em muitos lugares, o Brasil ele é muito distinto. Né? Os trabalhos que eu tenho feito, né, nessa linha têm mostrado que as diferentes regiões, os diferentes estados brasileiros
eles estão, né, em lugares muito diferentes nessa pandemia, não estão todos simultaneamente, né, colocados no mesmo lugar. Os estados do norte já estão em situações muito avançadas, enquanto os estados do centro-oeste e do sul em estágios ainda anteriores. Mas em todos eles um comportamento é comum, né? A quantidade de novos casos, ela aumenta, e ela aumenta cada vez mais, né? O aumento ainda é acelerado. Quando nós chegarmos ao estágio de os casos novos aumentam, mas eles não aumentam aceleradamente, nós estaremos no meio do caminho. Nós estaremos no meio do caminho, no sentido da curva de contágio, nós estaremos na sua parte mediana, quando a gente parar de aumentar os novos casos semanais, por exemplo, ou, né? Porque a nossa curva também, quando a gente pega dados diários que a gente consegue acompanhar, ela tem muita oscilação, né? Então a gente não consegue ver uma tendência nos dados, porque um dia dá um valor, outro dia dá um valor muito acima, outro dá um valor muito abaixo, eles têm uma oscilação muito grande. Mas quando a gente pega dados integrados semanalmente, que vinha sendo uma das práticas do Ministério da Saúde, divulgar dados por semana epidemiológica, a gente vê dados mais consolidados e com um comportamento mais regular, né, mais, de certa forma, mais adequado para uma modelagem, porque segue uma regularidade um pouco maior. E isso tem essa repercussão, né? Nós vemos que a gente está num estágio muito diferente dos países que nós estamos comentando aqui anteriormente, porque ainda estamos numa fase crescente, é uma fase ainda de crescimento da doença. Isso com 700 mil infectados notificados. Nós temos um dado também que o Ministério da Saúde divulgava, e esse divulgava tem, né, repercussões, porque não divulga mais, que fala dos nossos recuperados, né? Nós temos ali em torno de 230 mil recuperados do total, né, do total de casos, 280 mil recuperados, do total dos 700 mil casos, né? Mas isso significa que nós temos hoje no Brasil infectados, né, pessoas que ainda estão com a doença, que supera os 370 mil casos. Então nós temos as pessoas que foram infectadas, o total, 700 mil, nós temos os óbitos, né, 37 mil, nós temos os recuperados, 280 mil, e nós temos ali os 370 mil pessoas infectadas. A distância entre a curva dos infectados, que são aqueles que não se recuperaram e que não morreram, e dos infectados, ela só tem crescido. Isso mostra que nós não estamos nem perto de chegar ao que muitas vezes se refere na curva como o pico da curva. Porque o pico da curva, ele é o pico da curva de novos casos, não do total de casos. O total de casos é um platô, como o Sérgio colocou, né, que vai ser atingido quando nós estivermos estabilizados já, quando já tivermos passado o pico de novos casos, quando já tivermos já controlado, diminuído o fator de reprodutividade a valores muito inferiores do que ele está hoje. Pois é, Anderson, e aí é muito interessante porque nós ainda temos uma quantidade muito pequena de testagem, né? Acho que o Sérgio ele trazia esse dado. Por exemplo, se de uma hora para outra agora o Brasil ele decidisse testar mais, isso teria um impacto significativo também nos dados epidemiológicos e, inclusive, isso poderia acelerar essa curva de contágio? Sim. Isso poderia significar uma aceleração dessa curva? Sim, uma coisa interessantíssima, na física a gente chama isso de continuidade, né? As curvas geralmente são contínuas, elas não têm pulos abruptos. Mas se a gente pegar a curva de contágio de vários países, no mundo afora, o Sérgio comentou, né, do site da Johns Hopkins, que tem mantido um repositório, mas não é o único, tem vários repositórios, né, com dados internacionais. A da Johns Hopkins é interessante porque ela mostra gráficos também, né, e essas curvas, algumas delas mostram saltinhos. Esses saltos são reflexos de o país não vinha testando
começou a testar, né? Testar massivamente, né? Vinha fazendo, sei lá, 1.000, 2.000 testes por dia, tinha 300, 400 novos casos por dia, mas começou de um dia para outro, em vez de fazer 1.000 testes, fazer 10, 20 mil testes. Aí a gente vê uma mudança, né, abrupta, geralmente por uma mudança de metodologia, né, ou de contagem, ou de testagem. O Brasil teve um aumento no número de testes, né, mas esse aumento no número de testes ele foi, de certa forma, acompanhado pelas curvas, tanto de mortalidade quanto de novos casos, que elas não sofreram mudanças significativas, elas mais ou menos acompanharam, porque o Brasil adotou a ideia, né, pelo menos em grande maioria, de testar as pessoas que vão fazer procura do serviço hospitalar. E a procura de serviço hospitalar são para as pessoas geralmente sintomáticas, né, que já tem algum sintoma já dizendo, né, que está com a Covid-19. O Luiz comentou uma coisa interessante da qual eu concordo, né, que nós não somos todos atingidos da mesma forma, né, pela diferença social. Mas, curiosamente, eu estava lendo ontem um texto de uma pesquisadora da URGS que colocava que, como humanidade, nós somos todos atingidos da mesma forma, por um marcador genético. Veja bem, como humanidade, né, como espécie, que isso é diferente do que aconteceu com outras epidemias, porque em algumas outras epidemias existe uma variabilidade, né, genética inerente de cada espécie, que algumas pessoas são mais resistentes. E o estudo que ela fez, acho que o Sérgio pode comentar muito melhor do que eu, mostrava que para a Covid, especificamente para o coronavírus, esse SARS-CoV-2, a variabilidade genética humana não dá conta de dizer, ó, tem uma porção da população que não vai ser atingida. Não sei se tu podia comentar, Sérgio. Então, o vírus entra, né, para ele entrar nas nossas células, ele precisa encontrar um receptor a ele, algo que o receba nas células, né? O que muita gente tem feito, muitos pesquisadores têm feito a analogia de chave e fechadura. Então, o vírus tem uma chave e ele precisa encontrar uma fechadura, né? E ele encontra na célula essa fechadura para essa chave, né, para que ele possa entrar. Essa fechadura é o que a gente chama de receptor, né? Então, o vírus tem na sua superfície, ele é um vírus envelopado, né? Significa que ele é um vírus recoberto, ele tem o seu capsídeo recoberto por uma membrana lipídica, e nessa membrana lipídica há proteínas imersas, né, aderidas, e dentre elas a que a gente chama de proteína S, que é de spike, né, que a gente traduz para o português para espícula, que é a chave dessa fechadura, né? E a fechadura dessa chave nas nossas células é o receptor ACE2, né, ACE2. E esse receptor, o estudo que o Anderson está falando, né, que ele foi, na verdade, coordenado por uma pesquisadora da URGS, no Rio Grande do Sul, que de maneira espetacular mostrou ali o lado cientista dela, né? Embora ela trabalhe com a biologia molecular, ela trabalhe com sequenciamento genético, ela não é a virologia não é um campo de trabalho, não é o campo principal de trabalho dela, né? Mas ela ficou curiosa com isso, né? Até aproveitou o momento de quarentena e disse para os orientandos dela, bora todo mundo sentar na frente do computador para a gente analisar, né, a variabilidade genética do ACE2 na população humana. Então, o genoma humano ele é completamente sequenciado e você encontra em bancos de dados a sequência de todo e qualquer gene já descrito na espécie humana, né? E esse receptor, como toda e qualquer proteína dentro das células, ele é produzido a partir de uma informação genética. Então, existe um gene para o ACE2, né, para esse receptor dentro das nossas células, no núcleo das nossas células, nos nossos cromossomos. Então, a partir dessa informação genética, a célula interpreta isso e, a partir dessa informação, constrói aí essa proteína que vai ser direcionada para a membrana plasmática das células e vai funcionar como uma porta de entrada para o vírus, né?
E aí o grupo dela resolveu analisar a variabilidade genética desse gene na população. E é comum nós termos variações para o mesmo gene, né, o que nós chamamos de alelos. Mas a variação genética para esse receptor ela é quase nula, daí o grande sucesso do vírus. Porque ele precisa reconhecer estruturas desse receptor, e se essas estruturas fossem variáveis, talvez ele não conseguisse acessar muito bem a célula. Mas como ele é muito pouco variável entre os seres humanos e entre etnias e entre populações, ela naquele momento viu, pronto, teremos uma pandemia. E isso, se eu não me engano, ela já tinha visto antes da coisa chegar no Brasil. E ela se apavorou ali, né? Ela disse, pronto, teremos uma pandemia. E dito e feito, né? Daí a importância, né? Daí de uma verdadeira cientista, né? Movida pela curiosidade e da importância de dados, de resultados científicos, né? Por isso a importância de a gente conhecer dados, a gente saber, né? Por isso a importância da publicidade dos dados. A gente não pode esconder nada, porque vocês já imaginaram se cada um que tivesse sequenciado diferentes alelos desse gene tivesse escondido os dados, ela não poderia ter chegado a essa conclusão. Então, é isso que o Anderson se referia, né? Então, é um prato cheio para esse vírus, né? E mais, né? Ele tem aí grandes facilitadores nessa proteína espícula, né? Que facilita a entrada dele na célula e a rápida liberação do material genético dele para a célula, para que a célula possa multiplicá-lo. Né? Então, e isso faz com que ele seja muito mais transmissível, ou seja, capaz de ser transmitido numa velocidade muito maior do que o SARS-CoV, o primeiro, lá de 2002, 2003. Né? Então, como ele entra muito bem na célula e ele tem uma capacidade de fazer com que a célula o abra, né, para que ele libere rapidamente o material genético numa velocidade, num poder muito maior do que a pandemia anterior do SARS-CoV-1. Né? Então, isso faz com que ele tenha tamanho sucesso. Embora aquela lá de 2002, 2003 tenha uma taxa de mortalidade maior, a transmissão ela é muito mais lenta por causa disso. O vírus não tem uma capacidade de multiplicação, de transmissão tão grande quanto tem esse hoje. Uma das primeiras previsões, né, assim, das primeiras projeções, não vamos chamar de previsão, as primeiras projeções feitas para o Brasil, né, que ficou muito famosa, do Imperial College, previa que se o Brasil não fizesse nada, né, não tivesse nenhum tipo de medida de distanciamento, de prevenção, nós poderíamos chegar a 1,2 milhões, né, de mortes no Brasil. É um número que é assustador em qualquer perspectiva, né? E um dos fatores que é levado em consideração na modelagem matemática feita pelo Imperial College é a diferença, ou é a realidade social do país onde foi feita a projeção. Então, embora ele atinja todas as populações humanas, né, tenha potencial de ingressar em todas as populações humanas pelo marcador genético, ele não atinge todos os países, todas as localidades da mesma forma. Por exemplo, aqui no Brasil foi considerado taxa de ocupação de domicílios, faixa etárias, né, para ver aonde ele tem maior mortalidade, porque ele tem uma mortalidade maior em algumas faixas etárias do que outra. Então, isso, Luiz, né, eu te quero provocar para que tu colabore com a gente aqui. Então, de um ponto de vista biológico, né, o vírus tem potencial de entrar em todos as populações humanas, diferentes grupos etários, diferentes grupos sociais. Mas, do ponto de vista social, a realidade não é essa, né? Nós temos uma realidade muito distinta. Gostaria de que tu comentasse isso com a gente. Eu acho que isso lógico, né? Tem a ver com as desigualdades, mas tem a ver, inclusive, com um determinado padrão de sociabilidade que é muito próprio do Brasil. Então, a ideia da ocupação dos espaços públicos, sobretudo nas periferias, do contato físico, né? Do ato de abraçar. Eu, quando estive fazendo pós-doutorado em Portugal, achava muito estranho chegar em determinados ambientes e as pessoas não se cumprimentar, estendendo a mão e apertando a mão, né? Então, essa é uma característica cultural, uma característica nossa, né?
e mais particularmente no Brasil, a gente, além de ter o costume de dar a mão, a gente acaba muitas vezes abraçando a pessoa, se tem um pouco mais de intimidade, se tem uma relação de amizade ou até mesmo familiar. Mas o que é muito importante dizer é que numa sociedade com as características culturais como a nossa, mas também numa sociedade muito desigual e com um índice elevado de trabalho informal, determinadas medidas que foram adotadas desses países que foram citados como exemplos de sucesso, como Nova Zelândia e Alemanha, por exemplo, que talvez sejam os dois principais, né, elas talvez não fossem possíveis. Né? Então, eu mencionava aqui a dimensão da informalidade, do mercado de trabalho informal. Veja, né, é muito mais fácil estabelecer um regime de isolamento social ou de isolamento físico. Né? Alguns sociólogos, inclusive, têm criticado esse conceito de isolamento social, porque isolamento físico é diferente de isolamento social. Isolamento social seria uma espécie de segregação, né? Não é o caso. Não é o Mas caso. esse isolamento físico que nós estamos submetidos é muito mais simples numa sociedade que opera a partir de postos de trabalho nos serviços complexos e postos de trabalho na indústria, em que muitas vezes tu tem uma linha de produção organizada de tal modo que tu tem um isolamento físico nas plantas entre as pessoas, né? Do que numa sociedade como a brasileira, em que o mercado de trabalho informal é predominante. E a informalidade ela envolve, muitas vezes, o indivíduo ele está na rua, porque ele é um comerciante, enfim, né, da informalidade, ele é um vendedor informal, porque é uma trabalhadora doméstica informal, mesmo que o trabalho doméstico tenha sido regulamentado, a gente sabe que a maioria do trabalho doméstico ele ainda é informal. Então, acho que tudo isso diz respeito a uma a determinados marcadores que correspondem à nossa sociabilidade, né? As condições históricas da sociedade brasileira. E veja, né, isso não significa dizer que qualquer pessoa possa ser infectada pelo vírus. Toda pessoa pode ser infectada. Agora, as chances de infecção elas estão distribuídas de modo desigual, assim como as próprias chances de um tratamento exitoso em caso de infecção, porque o acesso também ao sistema de saúde ele é desigual, ele é profundamente desigual, na medida em que, claro, acho que a gente tem um sistema único de saúde que é muito importante, é um avanço em comparação a outros países, a gente tem tido acesso aí a dados a respeito dos Estados Unidos, tem pessoas nos Estados Unidos que vão se curar da Covid e que vão passar o resto da vida tendo uma qualidade de vida precária, porque vão ter uma conta hospitalar gigantesca para pagar. Né? No Brasil, a gente ainda tem o SUS, mas com dificuldades, com precariedades que são muito particulares de uma sociedade que tem uma renda per capita baixa, que não consegue fazer investimentos mais robustos em saúde pública na monta em que seria necessário para a gente ter condições parecidas de acesso a tratamento em eventos dessa natureza como pandemias. O José Cristiano de Paula aqui fez um comentário, uma pergunta, na verdade, no nosso vídeo. Ele colocou assim: no Brasil, a crise da Covid-19 é ao mesmo tempo uma crise de saúde, uma crise política e uma crise econômica. Ele pergunta se a gente pode prever qual será o resultado desta pandemia. Não sei se vocês querem comentar. Então, é difícil prever. Eu acho que tenho acompanhado alguns trabalhos, inclusive que foi coordenado pelo professor Halal, que é reitor da UFPEL, né? Ele tem dito que nós temos diferentes pandemias no país, né? E isso decorre também da nossa geografia, né? Do nosso território, que é muito amplo. A gente pode considerar os diferentes estados com dimensões semelhantes a dos países europeus, né? E como a gente viu na Europa, a gente teve tempos distintos na Europa dessa pandemia,
porque o vírus chegou em tempos diferentes, porque as medidas de distanciamento social foram tomadas em tempos diferentes. Então, acho que a gente tende a ter isso reproduzido, de certa forma, aqui também no Brasil, nos diferentes estados. E eu não perco a esperança de que, à medida que nos estados nós tenhamos essa percepção de que a pandemia esteja acontecendo em tempos diferentes, que esses estados tomem atitudes de fato contundentes para frear a pandemia, né, a doença. É óbvio que a gente vê, por exemplo, no estado de São Paulo, que foi um dos primeiros, a gente vê de fato que a curva deles começa a sair daquela previsão inicial, né? Se a gente olha em números absolutos. Em outros estados, por exemplo, pega Mato Grosso do Sul, a curva está acima da predição, disparou nas últimas semanas. Então, eu ainda nutro a esperança de que os estados tomem as atitudes esperadas para tentar frear um pouco a coisa. E eu sou um pouco otimista, acho que por mais que nós tenhamos adotado medidas pouco eficientes, elas existiram, né? E nós não podemos tomá-las como nulas, né? Elas existiram e a gente vê trabalhos hoje mostrando que elas já surtiram efeito. O que acabou foi espalhando um pouco o tempo delas, né? O tempo de quarentena ficou grande, porque elas foram suaves nessas medidas. Então eu vejo com um certo otimismo. Eu não acho que a gente vai chegar em números tão estratosféricos quanto se prevê. Acho que a gente vai conseguir frear. Passaremos, eu acho, em números absolutos, em números proporcionais, em números absolutos já passamos, os países europeus. Mas eu acho que não chegaremos ao nível de problema que, por exemplo, os Estados Unidos têm enfrentado, justamente porque, daí eu acho que o Luiz Fernando pode falar melhor que eu, que ainda temos um sistema de saúde pública, né? E isso fez a diferença para nós e fez falta nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que é isso, do ponto de vista, né, olhando para o ser humano, para o ser biológico, né, acho que não teremos um efeito tão negativo quanto se previa inicialmente, mas pior do que poderíamos ter se tivéssemos adotado as medidas cabíveis. Agora é muito interessante porque já há uma guerra de narrativas a respeito do índice de contágio, né? Então, eu ouvi a semana passada alguém ligado ao governo federal dizendo que nós estamos tendo um índice de contágio muito elevado e um número de mortes também elevada, justamente porque decidimos pelo isolamento. Então, justamente tentando subverter toda uma lógica científica, né? Eu acho que está muito bem comprovado, inclusive, por esses casos de maior sucesso no manejo da pandemia. Então, eu acredito que, claro, né, não tem como a gente prever como será o futuro, mas eu não tenho dúvida que nós, mesmo que não possamos dizer que nada foi feito, nós poderíamos ter uma situação muito melhor se tivéssemos uma ação coordenada, com planejamento integrado, que colocasse em diálogo, então, todas as esferas de poder no nosso país, esferas de governo, que conseguisse fazer aquilo que o consórcio dos estados do Nordeste acabou fazendo, né? Que é criar um comitê científico com grandes cientistas que tivessem condições de orientar, então, o poder público. Porque, vejam, né? A solução para uma pandemia, ela passa pela ciência. Não existe uma outra solução. Tá? Eu acho que isso precisa ficar muito claro para as pessoas. A humanidade não conseguiu produzir ainda uma solução mais adequada do que a ciência para tratar de problemas relacionados à saúde pública. E isso seja o problema em si, né? E aí eu acho que as ciências médicas, as ciências biológicas, elas vão, né, enfim, tentar encontrar soluções, vão nos guiar, mas todas as demais ciências, dentro de um esforço interdisciplinar,
para pensar formas de mitigar justamente os efeitos dessa pandemia. Então, e óbvio, né, também a gente tem aí toda a dimensão da matemática, da física, da estatística, que nos ajuda a compreender também a partir de modelos, né, quais são os momentos que nós devemos apostar mais no isolamento, quais são os momentos que nós devemos adotar um lockdown daqui a pouco, né, de fechar tudo e esperar passar um momento de pico, mas que de fato no Brasil não houve, né? Houve muito mais um movimento de negar a pandemia, fazendo algo que é absolutamente impensável, que era absolutamente impensável, a gente chegar ao ponto de trocar 2 vezes ministro da saúde durante a pandemia, coisa que não ocorreu em nenhum outro país do mundo, e agora, por fim, ter um ministro interino que não é da área da saúde, é um militar da área de logística, né? E que chama um empresário da área de cursos de idiomas, enfim, né? Parece que é proprietário também de marcas de materiais esportivos, enfim, mas que não conhece nada de epidemiologia, nem de saúde pública, e que vai para o Ministério do Trabalho dizer que, para o Ministério, desculpa, não o Ministério do Trabalho, mas o Ministério da Saúde, dizer que os estados e as prefeituras estão inflando o número de doentes para receber mais recursos. Isso sem nenhuma base científica também, né? Sem nenhum dado concreto para se chegar a essa afirmação. Até porque, se a gente pensar do ponto de vista político, né, para o gestor público, é muito ruim inflar esses dados, porque isso compromete a ação dele durante a pandemia, né, a ação para mitigar esses efeitos, né, e até para reduzir o contágio. Então, acho que a gente precisa considerar que, se de fato é difícil fazer uma projeção de futuro, a gente não tem bola de cristal, né, mas, por outro lado, nós poderíamos ter uma situação, sim, muito melhor se nós não tivéssemos hoje um contexto de negacionismo que parte do governo federal, lamentavelmente, que é quem deveria ser o grande fiador de um projeto de unidade nacional para o enfrentamento da Covid. Um coordenador de ações, né, Luiz, que tivesse uma coordenação, uma sistematização de ações, direcionamento de recursos. Essa guerra de narrativa eu tenho visto muito agora nos últimos dias, mesmo nas redes sociais, né, que já tem circulando muita informação dizendo que o que está acontecendo é porque os prefeitos e governadores não tomaram as medidas necessárias. Sendo que, no início, foram os prefeitos e os governadores que tomaram alguma medida. E quem lutou sempre contra essas medidas foi a público, né, se colocar contra medidas de distanciamento, medidas de prevenção e etc., foi justamente o governo federal. Bom, tanto como o Luiz e o Sérgio colocaram, assim, fazer uma previsão é muito difícil, né? O que a gente consegue fazer são algumas estimativas e projeções. Eu sou um pouco mais pessimista que o Sérgio. Eu já fui mais otimista. Logo no início do mês de abril, meio de abril, eu pegando modelos, né? Eu não criei nenhum modelo, os modelos, já, como eu falei, já são consolidados de 1920 e pouco, já tem modelos epidemiológicos. Eu segui a curva do modelo para fazer as projeções baseadas nos números brasileiros, com alguns cenários, e eu tinha projetado 3 cenários, né? Um cenário que era otimista, um cenário que mantinha uma tendência do que estava acontecendo, e um cenário pessimista. E eu divulguei isso com alguns colegas, discutimos, e eu falei, olha, o cenário pessimista, isso aqui é irreal, isso aqui a gente vai ficar entre esses outros dois aqui, entre o otimista e a tendência atual. Nós já superamos o dobro do cenário pessimista que eu tinha colocado lá em abril. O cenário pessimista que eu tinha colocado em abril previa uma ocorrência de 50 mil casos semanais para o mês de maio e junho. E nós já estamos em 170 mil casos semanais. Então, é um cenário que, para mim, foi muito assustador. Porque o que eu coloco? Nós estamos hoje com 70 mil casos, né? 70 mil casos. Desses 70 mil, como eu falei, já tem as pessoas que, infelizmente, faleceram,
tem as pessoas que se recuperaram, né? Tem um contingente ali de 290 mil pessoas que se recuperaram, mas nós temos pelo menos 380 mil pessoas infectadas. Se nós tomarmos o percentual que nós temos hoje, né, de taxa de mortalidade por caso notificado, que é um parâmetro que pode ser medido, nós estamos falando que das pessoas que estão atualmente infectadas, nós temos pelo menos mais 20 mil mortes. Pelo menos. Porque nós temos um conjunto de pessoas que ainda está em tratamento, e dessas, um percentual vai morrer. Se a gente conseguir continuar com o percentual que a gente tem até hoje, porque nós não temos um medicamento, né, nós temos ainda... E mesmo que tenha vacina, porque essas pessoas já estão doentes, né, elas já estão infectadas, elas não vão ser protegidas por uma vacina. Como não tem uma medicação, os tratamentos conhecidos, eles têm suas limitações, como qualquer doença nova, né? Nós estamos falando dos atuais, pelo menos mais 20 mil mortes. Só que, como eu falei, nós não estamos ainda num cenário de estabilização, nossa curva é crescente. Vamos supor, né, uma projeção otimista. Nós atingimos esta semana o pico de contaminação no Brasil. 700 mil contaminados, 177 mil casos nessa semana. Isso significa que a semana que vem nós teremos um número menor de casos, e na próxima menor ainda. Mas ainda não é zero, né? Então, significa que nós teremos pelo menos e a curva, ela tem o declínio dela é menor, é mais lento do que a subida, né? A gente sobe rápido e desce devagar. Mas vamos supor que a gente descesse na mesma velocidade, que é um cenário otimista. Nós estaríamos falando de pelo menos mais 700 mil casos. E nós teríamos hoje o cenário de ter, até o final da pandemia, em torno de 1.400.000 casos notificados no Brasil. Então, esse é o cenário que eu, olhando as projeções, visualizo. Se agora nós estamos com 700 mil, até o final nós estaremos seguramente com mais de 1.400.000 casos. Mas aí, o mais terrível é que casos notificados. Notificados, claro. Não estamos considerando subnotificação, não estamos considerando o percentual de mortes. Ele é calculado de uma forma muito questionável, né? Porque ele é calculado em cima dos casos que são relatados. Mas, por exemplo, se a gente diz, olha, do percentual das pessoas que foram contaminadas, um grupo se recuperou, né, em períodos diferentes, a mortalidade percentual é maior. Ela é maior que 5%, né, dos casos notificados. É claro que a estimativa para a real taxa de mortalidade, né, que seria dos casos verdadeiros, né, não apenas os notificados, ela é em torno de 1%, 0,9%, o que já indica que os nossos números são muito maiores do que estão notificados, né, pelo menos num fator de 5. Alguns estudos apontam que o fator é muito maior do que 5, né, chegando... O estudo do professor Halal é de 7, né? É isso. E em diferentes proporções dos diferentes estados, né? É uma média, né? Isso, é uma média do Brasil é em torno de 7 vezes. Então nós estamos falando não estamos computando aí uma saturação do sistema de saúde, né, que com o crescimento dos casos que ocorrerá independente da medida ser adotada. Isso é outra coisa fundamental, né? Nossa, as pessoas hoje ficam muito sensíveis a todo esse cenário e adotamos uma metodologia de distanciamento social muito rígida a partir de hoje. O resultado só se vê daqui a 10, 15 dias. Ou seja, tem um delay, né? Um atraso. E aí eu não sei, Sérgio, uma coisa que eu tenho percebido que parece que lá no início, quando nós tínhamos muito poucos casos, as pessoas elas estavam mais assustadas, talvez, por causa da novidade, e as pessoas tendiam a permanecer mais em casa, a respeitar mais o isolamento. Parece que agora que nós temos mais casos, as pessoas elas estão mais avessas a permanecer em isolamento. E parece que esse é um grande problema, né?
eu acho que naquele momento nós estávamos assistindo uma tragédia na Itália e na Espanha. Então, quando começou a aumentar o número de casos aqui, quando a gente viu que a transmissão já era comunitária, as pessoas, de maneira geral, pensaram, nós não podemos passar pelo que a Itália e a Espanha estão passando, né? E à medida que elas se fecharam, e foi visto um resultado, né, até o Átila Yamarino, que é um doutor em microbiologia que tem se tornado um youtuber famoso, né, por traduzir a linguagem científica, né, ele recentemente mostra, né, que nós teríamos um resultado muito interessante se aquele método de quarentena forte que nós adotamos no começo tivesse permanecido, não tivesse afrouxado, né? Ele mostra curvas, né, de estudos feitos na própria Imperial College, na Johns Hopkins, que nós estávamos chegando no que parecia ser um platô e tendíamos a estagnar ali. Mas o problema é que é isso que você falou, né, gerou assim, não, mas peraí, eu não estou vendo ninguém, né? As pessoas acham que iam conhecer aos milhares, e aí falaram, não, então tá fácil, não é tudo aquilo que se imaginava. E ao mesmo tempo, o tempo foi passando, né? Não, eu não posso ficar todo esse tempo em casa, eu tenho que correr atrás, como você bem falou, né? E ali a coisa, usando uma palavra bem simples, degringolou mesmo, né? Porque as pessoas aí voltaram às ruas, os próprios governantes também acharam que não era tudo aquilo, o susto passou, né? Talvez tenha ocorrido lá na Itália, mas não vai ser a mesma coisa aqui. Veio aquela história de que lugar quente não tem transmissão do vírus, né? Se fosse assim, Manaus não tinha passado por maus bocados, né? Então, foi um pouco disso, né? Que nós acabamos afrouxando. E acho que teve também a influência do quão precoce nós fomos em parar, né? E de novo, né? Eu falei sobre isso um pouquinho da outra vez na nossa outra live. Esse precoce não é pejorativo, né? Ele é feito por precaução. Imagina-se, inclusive, que se nós tivéssemos parado, porque o que sempre se dizia era, vamos achatar a curva, nós teremos o mesmo número de infectados, mas por um período mais longo de tempo isso não vai sobrecarregar o sistema de saúde. Mas também existia a possibilidade de que, com uma medida de distanciamento social contundente, né, nós talvez não tivéssemos o mesmo número de contaminados, porque a coisa talvez fosse interrompida antes. Então, talvez nós tivéssemos, de fato, diminuído o número de infectados, porque se fosse assim, né, se simplesmente alargasse o tempo, né, estendesse o tempo, a China estaria com números estratosféricos. E a China não chegou a 5 mil mortos, e tem 1,4 bilhões de habitantes, né? Então, a quarentena eficaz, o lockdown eficaz, não apenas achata a curva e espalha o tempo, ela também diminui o número de contaminados, isso é uma coisa óbvia, né? Sim. A nossa indicação, né, se a gente olha pelos gráficos, está mais ou menos colocado que foi ali naquele feriado em abril, né, o feriado da Semana Santa, Páscoa ali, onde a gente estava num caminho. E a partir dali, né, naquelas semanas, não exatamente naquele dia, né, porque, como eu falei, tem uma distribuição no tempo, né, dos efeitos, é a partir dali que a gente relaxa, né, o distanciamento, o cuidado, aquela iniciativa inicial que foi tomada e que nos levava para um caminho, né, e ali, a partir dali a gente desvia para um outro caminho. Eu não sei, isso talvez nós tivéssemos que ter aqui um antropólogo para discutir, mas me parece que a gente e agora é um completo achismo da minha parte, mas parece que a gente vive num contexto de que nós estamos muito acostumados com filmes hollywoodianos, onde a gente vai ver a coisa acontecendo tipo Armagedon, assim, né? Cataclismas, coisas, e quando a coisa ela é diluída, que ela acontece num tempo longo, as coisas vão acontecendo, parece que a gente amortiza, né? E eu não consigo entender, sinceramente, como as pessoas não se impactam quando escutam que houve 1.300 mortes por Covid-19 hoje. Não, no outro dia foi 1.200, nossa, melhorou? Não, melhorou bastante, teve menos.
Mas, meu Deus, estamos falando de 1.200 pessoas que estariam vivas. Mas eu acho que aí passa pelo negacionismo, né, Anderson? Porque são muitos discursos, não dá para tu colocar tudo dentro da mesma caixa. Então tem um Claro. discurso que argumenta que são pessoas idosas ou que são pessoas doentes e que, portanto, a causa da morte necessariamente não é o vírus, né? O vírus ele foi só o desencadeador. Por outro lado, tem gente que diz, inclusive, que nega, inclusive, as mortes. Então, tinha uma fake news circulando que estavam enterrando caixões sem pessoas, se não me engano, em Sim. Minas Gerais, ou em algum outro estado. Né? Então, aí sequer o indicador do cemitério vale, né? Porque o indicador do cemitério é definitivo. Tu tem como esconder dados, tu tem como esconder curva de contágio, tem como esconder tudo. Agora tu não tem como esconder os enterros, né? Os velórios, os enterros, enfim, né? O aumento exponencial das mortes e o indicador do cemitério. Mas acho que justamente dentro desse quadro de negação, né, do que nós estamos vivendo, é que a gente vai encontrar a explicação para essa realidade que hoje a gente vive. Enfim, parece que nos impactava muito mais lá no início, quando a gente olhava os números da Espanha e da Itália, do que nos impacta hoje quando morre o dobro no Brasil. Óbvio que isso passa por outras questões também. Né? Eu recentemente escrevi um texto que trata de uma nova gramática moral da sociedade brasileira, enfim, de relativização da vida humana e que acho que explica também muita coisa. Mas nós vivemos hoje uma realidade muito sui generis. Sim. E é muito difícil tu explicar essa realidade só a partir de uma variável. Acho que a gente precisa aí cercar diversas variáveis, muitas variáveis, para explicar a realidade brasileira e a forma como as pessoas estão lidando com a pandemia. Certamente. Fala, Sérgio. Uma outra questão importante, né, que até tinha tido o anseio, né, tinha vontade de falar aqui, mas nosso tempo está explodindo, né, sobre a questão ambiental. Eu vou tratar sobre isso num webinário que eu vou ministrar para o nosso curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal da Fronteira Sul. Existe uma forte relação entre a questão ambiental, a degradação ambiental, a degradação de florestas e o surgimento de pandemias, né? Estão estudos fortes, né, contundentes, como eu costumo dizer, a respeito disso, mostrando que à medida que a gente gera esse processo, né, proporciona, né, essa degradação, nós ficamos cada vez mais suscetíveis a zoonoses, como a que nós enfrentamos agora, e a processos de pandemia, né, a processos pandêmicos. Então, mas aí a gente pode talvez deixar para uma outra live, né? Mas o interessante é isso, né? Em resumo, o que se vê é que à medida que você degrada uma região de floresta, uma região de mata, você acaba favorecendo a permanência e a proliferação de animais que são mais tolerantes à atividade humana, né? E dentre esses animais nós encontramos roedores e morcegos. E esses animais, né, como eles têm aí, como a gente diminui a biodiversidade e acabam sobrando só os que são mais tolerantes às nossas atividades, às nossas zonas rurais ou às nossas cidades, esses animais não têm muito com que competir e eles acabam se proliferando. E eles acabam sendo os maiores transmissores de vírus para a espécie humana, né? E nesse conjunto, né, nós temos os próprios morcegos, que inclusive incubam vírus e são assintomáticos, não sofrem com esses vírus, né? Então, mas acho que a gente daí pode deixar para uma próxima live. Acho que tem bastantes dados sobre isso e os dados são bastante alarmantes, principalmente quando a gente fala em projeção, né? Porque essa é uma, né, que nós estamos vivendo e, ao que tudo indica, não é a última.
Certamente. E também isso que tu colocou, ele tem a ver com um projeto de sociedade, né? Nós somos uma sociedade de crescimento, né? Necessariamente um crescimento ainda, inclusive, acelerado, o que nos coloca nesse contraponto com o ambiente, né? Que inclusive foi colocado no manifesto da SPPC, a necessidade de um cuidado com o meio ambiente, com a questão de sustentabilidade, né? De ter práticas que sejam sustentáveis, porque o que nós estamos experienciando ou praticando não é uma prática sustentável, ela é uma prática de exploração crescente e nós estamos num sistema finito. Né? Nós estamos num sistema finito e esse sistema finito não sustenta, não suporta um crescimento indefinido, né? Então, acho que para nós encerrarmos, eu penso que já estamos chegando ao nosso teto de 1h30, um acontecimento que eu comentei bem no início, só de forma muito rápida, enquanto nós iniciávamos efetivamente a nossa live, é essa nova prática do Ministério da Saúde, que é não divulgar os números. Isso tem um profundo impacto, como eu disse no início, né, em relação ao que se pode, ou o que a ciência pode dizer, ou o que ela pode projetar, porque nós trabalhamos baseado em informações, em dados e, de preferência, dados de qualidade, né? Dados que tenham, que sejam representantes fidedignos de uma realidade, para que a gente possa, através das nossas teorizações, produzir algum conhecimento através deles. Queria que vocês comentassem, então, um pouco sobre esse cenário, né, da prática que foi adotada agora pelo Ministério da Saúde, né, que tirou do ar praticamente o seu portal, né, de informações sobre a Covid-19, né, da forma que tinha, e também das outras doenças respiratórias, né? Bom, Anderson, acho que isso está dentro do quadro do negacionismo e é uma clara tentativa de cercear, acho que inicialmente, a sociedade de ter acesso à verdade, né, aquilo que se passa no país nessa conjuntura de pandemia, e, por outro lado, inclusive, de dificultar o trabalho de cientistas. O Brasil, casualmente, ele é reconhecido internacionalmente pela quantidade e pela qualidade de dados que produz a respeito de os mais diversos fenômenos, né? Eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com uma base de dados do Ministério do Trabalho, que ela é uma das bases de dados sobre mercado de trabalho mais completas de todo mundo. É a base de dados RAIS e CAGED, da Relação Anual de Informações Sociais e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mas o que a gente vê nessa conjuntura, acho que justamente é um esforço para não disponibilizar todos esses dados, para que, de certo modo, né, enfraquecendo a pesquisa científica, enfraquecendo também a própria divulgação desses indicadores pela imprensa, que se realize aquilo que o governo federal deseja, que é um retorno irrestrito das atividades na esfera produtiva, o que a gente sabe, inclusive, que pode se transformar numa situação de calamidade pública sem precedentes na história do país. Isso não significa que algumas atividades elas não sejam fundamentais, essenciais, isso não significa se pregar irrestritamente o fechamento de tudo, mas significa que justamente o governo que deveria produzir esses dados, zelar por esses dados e, inclusive, promover pesquisa científica que subsidiasse o seu planejamento e a sua atuação, hoje trabalha num sentido oposto, o que me parece, do ponto de vista do país, do ponto de vista do Brasil, né, como sociedade, é terrível, né, e que nos coloca, inclusive, numa situação vexatória no cenário internacional, não só científico, mas no cenário internacional como um todo. Sérgio? Então, tentando pegar o que isso pode trazer de prejuízo, né, em termos mais práticos, né, mais evidentes, que saltam aos olhos, nós ficamos num cenário de incerteza e abandono, né? Queria saber se, depois do que foi feito, alguém consegue ter total confiança
a olhar os dados que serão publicados a partir de agora pelo Ministério da Saúde. Né? Eu acho que isso fica muito complicado, né? Isso não resolve problema algum, pelo contrário, só esconde, né, e prejudica o planejamento do retorno às atividades, por exemplo, né? Isso nos cega frente à evolução da doença no país. Até o dia 5 de junho, nós conseguimos acompanhar essa evolução com números diários, por semana epidemiológica, por dados acumulados, etc. E agora nós não conseguimos mais. Nós conseguimos ter um acesso ao número de mortes por síndrome respiratória aguda grave, que provavelmente o excedente em relação aos anos anteriores significa Covid também, mas que simplesmente não foi testado, né? Isso dificulta o acompanhamento de estudos de pesquisa do exterior, como a própria Johns Hopkins e a Imperial College, né? Que a gente pensa, mas o que a gente quer dar informação para eles? Não, eles têm sistematizado todos esses dados e isso tem contribuído para a compreensão dessa pandemia no Brasil e no mundo, né? E ressaltando o que disse o professor Miguel Nicoleles numa entrevista que ele deu há poucos dias à UOL, isso acaba com a nossa imagem no exterior, né? Ele, utilizando as palavras dele, né, o restante do mundo está chocado com a situação brasileira, né? E aí, né, para finalizar a minha participação, ele termina falando algo que a gente se propõe a fazer com essas lives, e o que começou na nossa live anterior, na Marcha Virtual pela Ciência, né? Ele diz que nós temos que assumir uma batalha da comunicação, né? Que é algo que nos Estados Unidos tem sido feito, porque nós precisamos assumir e mostrar pela ciência nós temos a saída ou as melhores soluções para enfrentar este e outros problemas. Mas, Sérgio, me permite uma ironia no final. Parece que a partir de hoje está tudo resolvido. O presidente está recebendo uma vidente e parece que recebeu uma informação divina de que o enxofre é a cura do coronavírus. Já mandou reservar um horário na agenda. Não é brincadeira. Não é brincadeira, isso? Verdade, né? A cara do Sérgio é de verdade. incredulidade absoluta. Eu já estou acreditando. Não, é verdade. Tem uma notícia, inclusive, num site de notícias que não compartilha fake news e que parece que vai receber a senhora para ouvir o que ela tem a dizer. Ou seja, ouve-se uma pessoa que recebeu uma revelação divina, não se ouve cientista. Não se ouve ciência. Eu estava até esse final de semana anterior, né, agora aqui, usando os dados do Ministério da Saúde, porque eram dados sistematizados para fazer estudos, né? Eu estou fazendo um trabalho com o professor Everton Kozenieski, aqui do Campus Erechim, né, da Geografia, que vai abordar essa evolução da Covid-19 nos diferentes estados brasileiros. É um trabalho que a gente está aí organizando para publicar. E, como o Sérgio disse, a partir de agora eu não tenho mais confiança naqueles dados. Eu não consigo mais olhar para os dados da mesma maneira. Eu estava no início, bem no início, antes, quando o Ministério da Saúde não estava dando dados estratificados por estado, usando os sites das secretarias estaduais de saúde. E, claro, o que acontece é que isso dá muito mais trabalho, né? Tanto que agora os órgãos de imprensa aí fizeram um consórcio para fazer um apanhado, né? Porque levantar dados de 26 estados, mais Distrito Federal, direto dos sites, com metodologias muito distintas de informação, cada um disponibiliza de um formato, uns disponibilizam por PDF, outros por tabela, outros por imagem, né? Cada um faz de um jeito, então nem para automatizar a gente consegue, né? Tem que ser quase que manual, né? Um por um. Então, eu penso em voltar a isso. O que isso acarreta? Tempo, né? É tempo. Em vez de levar ali algumas horas para pegar os dados do Ministério, pegar o arquivo que eles disponibilizavam para baixar, eu vou levar dias. E isso tem impactos, né? Sobre atraso, né?
Atraso. E atraso de uma coisa que a gente não pode atrasar, que o tempo é um fator relevante, né? E isso que o Luiz coloca agora, né, do que vai ser ouvido, eu considero isso de uma maneira muito, 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 muito chocante, né? Porque nós temos dados desde o início, informações qualificadas, estudos qualificados, que nos dão alguns caminhos, né? Logo no início foi publicado um trabalho de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. Depois eu vou colocar alguns desses trabalhos que a gente está falando aqui, vou deixar nos nossos comentários, né, o link para o artigo. Às vezes a gente fala de uma forma genérica aqui, mas não ficar citando, talvez, título de artigo, né? Mas os trabalhos da Universidade Federal do Paraná e de outras universidades aqui do Sul e do Brasil como um todo, apontando que as maiores fontes de contágio, as maiores redes de circulação do contágio da doença no Brasil estavam relacionadas às rodovias, porque são as zonas de circulação, né? Então mostrava ali, é o caminho de transmissão da doença. O Brasil já teve protocolos para tratar de infecções, né, seja elas de qualquer natureza, aqui no Rio Grande do Sul, né, o caso da febre aftosa, a gente fazia barreiras sanitárias, fazia alguma... Então, nós temos as técnicas, tem inclusive como fazer, né, já existe formas de colocar, dizer, olha, ali pode-se, claro, no caso da Covid seriam outras medidas, as barreiras sanitárias não poderiam ser apenas para a desinfecção dos pneus dos carros, né, porque não é por ali a transmissão, mas fazer barreiras sanitárias, por exemplo, com cuidado das pessoas, fazer testagem, porque como o Luiz colocou, né, existe um conjunto de serviços que não vai poder parar, e entre eles está a circulação de mercadorias, né, que envolve inclusive alimentos. Então nós temos um conjunto de pessoas que vai continuar transitando, indo de um estado para outro, mas se com essas pessoas fossem feito testagem, acompanhamento, né, rastreamento em tempos de, bom, a pessoa está indo de um estado para outro, tem várias barreiras sanitárias onde se faz algum tipo de controle ou algum tipo de medida, né, de cuidado de saúde, nós podíamos estar hoje numa situação muito distinta. Mas esses dados, essas informações de que, olha, esses são os principais caminhos de contaminação, os fatores de contaminação são esses, já são dados conhecidos há muito tempo. E isso poderia ter desencadeado uma ação coordenada, né, nacional que desse conta, né, de uma certa forma, minimizar. É óbvio que a gente não conseguiria eliminar, né, a pandemia, né, mas de minimizar ou de diminuir os seus efeitos. E então é chocante ouvir que essas informações não têm relevância, enquanto que a fala de uma vidente será, então, escutada aí pelo nosso presidente da República. Então, eu penso que nós já estouramos o nosso tempo, né? Eu passaria, então, para o professor Sérgio, selecionando para suas considerações finais, e a gente dar um tchau para os nossos, para quem ainda está nos acompanhando. Bom, foi um prazer estar aqui de novo, debatendo com dois ilustres colegas. Dizer para o pessoal que nós faremos mais, né? Estamos com um projeto de extensão agora para tratar dessas lives, cujo objetivo principal é justamente trazer informação da ciência para combater o obscurantismo, o negacionismo e o anticientificismo, né? Convidar todos para, nesses 20 minutos que ainda restam do tuitaço, né? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, está promovendo um tuitaço agora, do meio-dia a 13h, com a hashtag Marcha pela Vida. Então, se as pessoas que estiverem nos assistindo ainda puderem participar desse tuitaço, na Marcha pela Ciência, que aconteceu no início de maio, foi, se eu não me engano, uma das hashtags mais... um dos tópicos, né, Isso, Então, vamos tentar participar e fortalecer essa hashtag também. Então, obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, meus amigos, satisfação estar com vocês também.
Dizer que esses espaços, acho que eles são cada vez mais importantes, tendo em vista que a gente não pode mais estar nos espaços com aglomeração, acho que falando, participando de eventos, de conferências, de palestras. Então, esse tipo de atividade, sobretudo agora na conjuntura da Marcha pela Vida, né, promovida pela SBPC, é uma grande satisfação a gente estar tendo essa oportunidade. Eu terminaria minha fala com 3 frases curtas, né, que acho que dão um pouco a tônica daquilo que a gente de fato precisa fazer agora nessa conjuntura. Acho que a primeira, né, se possível, se não é um trabalhador essencial, fique em casa. Segunda questão, defenda o SUS. Terceira questão, acredite na ciência. Então, um grande abraço para todas e todos. Eu subscrevo as 3 frases do professor Luiz Fernando. Eu também. Acho que elas sintetizam um momento, né? O que a gente precisa ali no Brasil nesse momento. Inclusive, foi feita uma pergunta aqui pelo Júnior Deotti, que qual será a tendência de investimento público na ciência pós-pandemia. Penso que isso pode ser, inclusive, um assunto para uma discussão mais aprofundada em outro momento, porque a gente poderia, de uma forma muito ingênua, dizer, não, olha, você está vendo que a ciência tem relevância, então terá um aumento. Mas me parece que a coisa não é tão simples nesse cenário negacionista, que não é uma exclusividade brasileira, né? Então, aí temos um assunto para um debate bem interessante. O Júnior Deotti foi formado pela UFFS, em Campo Chapecó, em Engenharia Ambiental e Sanitária. Ok, ótimo, obrigado pela participação. Também ali o José Cristiano de Paulo tinha feito a pergunta anteriormente, ele colocou nos nossos comentários o link para o que tu falou ali, Luiz, sobre a reunião, né, do presidente com a mulher que tem a cura para a Covid-19. Então, foi colocado ali para as pessoas que quiserem. Então, eu gostaria também de agradecer a todos que nos acompanharam, né, durante essa atividade, essa live que a gente realizou. Convidar todos a participar do tuitaço que o professor Sérgio comentou, né, usar a hashtag Marcha pela Vida. Posso fazer uma publicação, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no próprio Twitter, utilizando a hashtag, né, é uma iniciativa importante realizada pela SBPC, e não só pela SBPC, mas por uma série de entidades da sociedade científica, da sociedade civil brasileira, e que tem aí impacto. Então, agradeço a todos e convido também a acompanhar nossas novas lives que faremos nesse projeto, né, que agora começaremos a desenvolver a partir desse mês. Um abraço a todos e muito obrigado.